A paz do Senhor, pessoal, a paz do Senhor, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Esse aqui é o meu filho Joaquim, da paz do Senhor, Joaquim. A paz do Senhor, gente. Então, estamos aqui para mais uma aulinha da revistinha da Saber Mais, da editora Betel, tá? A nossa revista tem um tema Jesus, o Filho de Deus. A nossa lição é a lição de número 11. Estamos chegando ao final da nossa revista. O tema hoje é a prisão de Jesus. A prisão de Jesus. Eu vou ler para vocês o texto áureo. Está lá no livro de Mateus, Novo Testamento, capítulo 26, versículo 45, a parte B. Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Vamos lá descobrir como foi essa lição. Gente, Jesus sabia que ia morrer, ia ressuscitar, que ia ser crucificado, né? Depois que ele ceiou com seus discípulos, ele deu várias instruções e os consolou. Por quê? Os discípulos estavam tristes, gente, que Jesus ia morrer. Só que Jesus lhe fez uma promessa, que assim que ele fosse para o Pai, eles não estariam sozinhos, ele enviaria outro Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo, tá bom, gente? Ele ia ficar no lugar de Jesus para nos consolar e nos convencer de todo pecado. Jesus os abençoou. Em seguida, ele se recolheu com apenas 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Vamos repetir, Joaquim? Pedro, Tiago e João. Por um lugar chamado Getsemane. Repete comigo? Getsemane. Getsemane. Getsemane, gente, para quem tá com a revistinha, tem uma curiosidade. Getsemane significa prensa de azeite. Era um lugar onde tinha, eles extraíam da azeitona o seu melhor, né? Que era o azeite, né? Ou o óleo da unção. O azeite, ele tinha 4 funções, tá? Ele era produzido e se extraía dele o óleo da unção, né? Eu fiz até uma colinha aqui pra gente poder estudar. Servia para alimentação também, iluminação, que eles colocavam no candelabro e também servia como luz, né, como iluminação, e o sabão. Gente, tudo a ver com os processos que Jesus passou na cruz. Isso aí a gente vai falar melhor, tá bom? Vamos lá. Então Jesus foi para o Getsemane e do Getsemane ele orou. Momento nenhum Jesus quis correr da sua missão, da sua responsabilidade. Mas ele fez uma oração ao Pai. Por quê? Já estava pesado para ele, Jesus já estava sofrendo no sofrimento físico e no âmbito espiritual também. A ponto do livro de Lucas relatar que Jesus chorou lágrimas de sangue. Por que aconteceu isso? Porque Jesus estava sofrendo muito, né? E os seus vasos, quando o ser humano está sob forte pressão, né, que era o caso de Jesus, que ele sabia o que estava por vir, os vasos capilares se rompem. Então, eles se misturam com a glândula sebácea, né, com a secreção dela, que elimina o suor. E aí, em consequência disso, Jesus chorou sangue, tá? Lágrimas de sangue, ele transpirou o sangue, vamos dizer assim. Então, seu sofrimento já estava muito forte ali. Se cumpre uma profecia de Isaías que fala que ele foi transgredido, né? Ele foi ferido pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, você imagine, todo o peso de uma humanidade, de pecado, estava nas costas de Jesus. Então, seu sofrimento era muito grande, tá? Então, momento nenhum, Jesus quis apartar o cálice dele, mas ele fez uma oração, né? E ele sabia que se ele quisesse sair dessa situação, Deus enviaria anjos para tirar Jesus dali. Mas Jesus não quis correr da sua missão e da sua responsabilidade. Ele só pediu a Deus
que fizesse a vontade dele. Então Jesus estava ali para cumprir a vontade de quem? De Jesus. De Deus. Jesus estava ali para cumprir a vontade do Pai, que é Deus. Deus. Então, gente, ele sabia que a morte estava chegando, estava se aproximando dele, então ele já estava ali em sofrimento. Então, o Getsemane, que significa prensa de azeite, a gente pode trazer, né, numa comparação onde Jesus já estava ali sendo prensado também pelos nossos pecados em direção à morte, tá? Aí, vamos lá. Quem entregou Jesus, né? Quem foi o traidor? O traidor não foi um estranho. O traidor foi um dos 12. Não sei se vocês lembram daquela lição que nós falamos dos discípulos, né? E de uma listagem de 12, Judas Iscariote trocou Jesus por 30 moedas de prata. Tá bom? Ele sabia onde Jesus estava, tanto que ele entregou Jesus sabendo que Jesus estava no Getsemane. Então ele conhecia onde Jesus ia, onde Jesus orava, o que Jesus fazia. Então ele entregou Jesus, né, às autoridades daquela época. E logo em seguida, né, que ele se arrependeu. Não vou dizer arrependimento. Eu acredito que foi um remorso, né? O remorso de Judas fez ele se suicidar. E a gente sabe que o suicídio ele não tem perdão, né? Que a pessoa tira a própria vida. Então, infelizmente, né? Judas não teve, acredito eu, salvação. Mas, se ele se arrependesse mesmo, de verdade, de coração, com certeza, Jesus iria perdoá-lo. Tá bom, pessoal? Gente, Jesus morreu no nosso lugar sem ter pecado nenhum. Todo o pecado que estava sobre ele foi da humanidade, do ser humano. O nosso, o meu e o seu pecado. Tá bom? Ele foi julgado, açoitado, chicoteado, cuspido, julgado sem ter culpa. Ele foi injustiçado. Tá bom? Trocaram Jesus, que era inocente, por um homem chamado Barrabás, que era um ladrão, tá bom? Preferiram soltar Barrabás e deixar Jesus ser condenado da pior forma possível, que era morte de cruz, que era para aquele, sabe, a pior morte que tinha na época dos romanos era a morte de cruz, e foi essa morte que Jesus sofreu, tá? Voltando a prensa do azeite, né? O significado que é o óleo da unção, a alimentação, iluminação e sabão. Gente, tem coisa mais linda do que o azeite, né? A unção de Deus. Então, um dos passos ali do azeite é produzir a unção, né? Tudo a ver com a vida de Jesus, né? Que a sua morte, a sua prensa trouxe para a nossa vida unção, trouxe para a nossa vida a alimentação. A Santa Ceia do Senhor, que foi a última aula, que foi com a tia Jéssica, falou justamente sobre isso, que Jesus é o pão que nos alimenta, né? Então também tem tudo a ver com o processo do azeite, da azeitona, né? Naturalmente. Iluminação, gente, tem coisa mais linda do que ter Jesus na sua vida, é você ter luz, é você ser luz, né? E o sabão, gente, se Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, e o sabão, o que o sabão faz? Limpa, né, Joaquim? Limpa o nosso coração. Limpa o nosso coração. Então o sabão, que também era produzido através da azeitona, também tem tudo a ver com o fato de Jesus morrer para nos limpar. É como se fosse um sabão mesmo passando no nosso coração, tirando toda a impureza e todo o pecado. Então, gente, eu queria ler para vocês no livro de Hebreus. Eu vou ler para você aqui, tá? Ó, Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim: ainda que era filho,
aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Gente, Jesus era filho e ele obedeceu. E a salvação é para todos aqueles que crerem e obedecerem a sua palavra, crer que Jesus realmente morreu, ressuscitou, vivo está e em breve vai vir nos buscar, né? O Joaquim tem um recado muito especial para as nossas crianças, né, Joaquim? Fala aí, Joaquim. Jesus ama vocês, Jesus está curando vocês. Amém, Joaquim. Jesus ama todas as crianças, Jesus ama todos e a salvação é para todos aqueles que quiserem. A salvação, ela é de graça, né, Joaquim? Jesus está cuidando de vocês, um dia vocês vão ir para o céu, igual eu e minha mãe. Isso aí, Joaquim. A salvação não é uma coisa que a gente mereceu. Ah, eu fiz por merecer para ser salvo. Não. É um favor imerecido. Nós não merecíamos, não teríamos direito à salvação. Mas Jesus veio, né, Joaquim? Morreu, ressuscitou para nos dar o direito de ir morar no céu. Não é verdade? Nos salvou e nos curou. Isso aí, ele nos curou e nos salvou e nos deu o direito de ir morar no céu, né, Joaquim? Isso é uma glória. É uma glória, né, Joaquim? Isso é uma outra vida. A vida é de Deus. Uma vida eterna, né, Joaquim? Isso. Vamos dar tchau pro pessoal, vamos mandar um beijo para eles. Um beijo, pessoal. Tchau. Aguardem a próxima lição, que é a lição de número 12, tá bom? Encerra na lição de número 13. E em breve, se Deus quiser, essa pandemia vai passar. Estaremos todos juntos na nossa igreja. Um beijo para as crianças da nossa igreja de Monte Hermon, Assembleia de Deus de Campo Grande, para a turminha do Joaquim, para o maternal, para o prezinho e para os juniores. Né, Joaquim? Isso. Um beijo, pessoal, e a paz do Senhor. A paz do Senhor, gente.